A paz do Senhor, amada igreja. Louvado, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Aqui é a missionária Sandra. Estamos mais uma vez com Minutos de Fé, trazendo uma palavra de fé e edificação para a tua vida. Deus abençoe o teu dia, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu lar, tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus venha trazer um mover sobrenatural sobre a tua vida, que todo levante contra ti e a tua casa caia por terra nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Que Deus dê ordem aos anjos do Senhor para estar ao teu redor e sobre os teus caminhos. Amém? Amados, quantas vezes nós vemos tantas coisas acontecer e nós sentimos no meio de uma perseguição, nós nos sentimos no meio de uma aflição, de um terremoto emocional nas nossas vidas. Nós sentimos o medo. O medo vem nos sufocando, vem nos oprimindo e muitas vezes toma conta a preocupação, a ansiedade, porque nós estamos, sim, amados, num tempo de aflição. Cada vez mais o mundo vai nos oprimindo, cada vez mais o mundo vai nos afligindo e nós começamos a sentir medo, medo do futuro, medo do que pode acontecer. Nós vemos na Bíblia o exemplo de Davi, um grande servo do Senhor, um grande rei, um grande homem do Senhor, um homem segundo o coração de Deus. Mas um homem que muitas vezes sentiu medo. E ele sentiu medo por quê? Porque ele estava sendo perseguido. O rei Saul perseguia a Davi. Davi era apenas ainda um soldado. Ele não era o rei ainda. Ele tinha uma unção de rei, mas ele não exercia o papel de rei. E ele então temia e respeitava a soberania, a autoridade que estava sobre Saul. E ele respeitava o rei dele, porque sabia que aquela autoridade era estabelecida por Deus. E ele respeitava. E então, Davi sentiu medo de ser morto pelo rei, medo da perseguição que o rei estava. Então, Davi se encontrava em uma perseguição. E se encontrava com muito medo. E Davi então se escondia. Davi corria para as montanhas, Davi corria para as cavernas, Davi corria para o deserto, Davi tentava se esconder. Quantas vezes nós também fazemos isso? Nós tentamos nos esconder. Hoje muitas pessoas se escondem de uma maneira ruim. Elas se escondem por trás de um vício. Se escondem por trás de um hábito ruim, de um costume ruim. Então, Davi, ele se escondia na caverna. Hoje as pessoas se escondem na depressão, na timidez, no isolamento, nos vícios. E nós precisamos mudar isso. Nós não podemos sentir medo. É claro que há um medo bom e o medo ruim. Há um medo que nos orienta, que nos puxa para trás para que nós possamos precaver de algo. Mas aquele medo que toma conta, que nos deixa em pânico, isso não é bom. Isso não é bom. O medo que nos faz isolar, que nos faz esconder, que nos faz ficar recuo, que nos faz ficar deprimido, que nos faz ficar entristecido. Esse medo, ele não é bom para nós. E nós precisamos aprender a enfrentar o medo. Nós precisamos aprender a expressar a nossa fé em Deus, porque só Ele pode nos conceder a vitória. Nós precisamos, às vezes, ter que enfrentar os adversários, mas crendo que o Senhor está conosco, crendo que o Senhor, Ele é aquele que nos fortalece, é aquele que forma um escudo de proteção em nossas vidas. Assim como diz no Salmos 18, o Senhor é o nosso escudo forte, é Ele que nos protege,
É Ele que nos livra das perseguições, é Ele que nos livra dos nossos inimigos, daqueles que têm se levantado contra a nossa vida. Davi muitas vezes clamou ao Senhor que livrasse das mãos do inimigo. Ele clamou ao Senhor por justiça na vida dele. Ele clamou ao Senhor. Mas nesses salmos, que eu quero ler os Salmos 27 contigo, eu quero demonstrar aqui que o Senhor, que nesse Salmo 27, Davi, ele buscou a Deus como Deus restaurador da vida dele. E aqui ele depositou toda a confiança em Deus. E hoje eu quero te falar situações que te levam a depositar totalmente a sua confiança em Deus, tá? Aqui nós vamos ver algumas afirmações que vão nos levar a ter a total confiança em Deus. Vamos ler comigo. Salmos 27, o verso 1. Ele nos diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Olha só, ele nos diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a sua luz. Os inimigos, nas trevas, os inimigos são mais perigosos. Mas é na luz que eles são dissipados. Na luz, ele não pode nos surpreender. Por isso, o Senhor é a luz. O Senhor é a clareza. Quando as armadilhas do inimigo estão a oculto, os inimigos estão a tramar, tudo está em oculto. Eles estão tramando contra você, falando contra você, e você não está tendo essa revelação. Mas quando você está em Cristo, quando você coloca a tua confiança no Senhor, quando você pede ao Senhor para revelar o oculto, para não deixar você enganado nem confundido, o Senhor traz a luz, à tona tudo que o inimigo está fazendo contra ti. E então, a luz, ela destrói as trevas. Então, por isso, você tem que usar a Bíblia para espantar os seus temores, porque é ela a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É a palavra do Senhor que vai nos orientar. É a palavra do Senhor que vai nos tirar do engano. É a palavra do Senhor que vai te revelar as pessoas que estão contigo, as pessoas que estão tramando contra ti. É a palavra do Senhor que vai trazer paz ao teu coração. É a palavra do Senhor que vai dar direção, estratégia para você vencer as trevas. Então o Senhor tem que ser a sua luz, tá? Segundo, ele também nos diz: de quem temerei? No verso 1 também diz isso: de quem temerei? O Senhor é a minha força, é a força da minha vida, de quem me recearei? O Senhor é a tua força. Ninguém e nada deve nos abalar na vida. Pois se Deus é por nós, quem será contra nós? Então por que você vai ter medo? Aqueles que tentaram se levantar contra você, eles tropeçarão e cairão. Como caíram os inimigos de Davi. Porque aqui no verso 2 diz isso: quando os malvados, meus adversários e meus inimigos, se chegaram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Amados, se Deus é contigo, quem será contra você? Se Deus está na tua vida, quem pode tramar contra você? O inimigo pode até fazer uma agenda contra ti, mas essa agenda, em nome de Jesus, vai ser desfeita. Ele pode colocar obstáculos, armadilhas nos seus caminhos, mas ele mesmo vai cair nela. O Senhor vai desfazer toda obra contrária contra a tua vida, porque o Senhor é contigo, o Senhor é na tua vida. Então, para que você ter medo? Se o Senhor é na tua vida, de quem você vai ter medo? Se o Senhor é contigo, se o Senhor é por ti, de quem você vai ter medo? Nada pode frustrar os planos do Senhor para a tua vida.
Terceiro, você precisa habitar na casa do Senhor, tá? Habitar na casa do Senhor. Este é o desejo que Davi expressa, a necessidade de termos de estar em comunhão com Deus e de adorá-lo. Olha só, no verso 4 nos diz assim, eu amo esse versículo. Ele diz, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e indagar no seu templo. O seu prazer tem que estar em estar na casa do Senhor, em estar na presença de Deus, em louvar e adorar a presença do Senhor, de estar na casa do Senhor cultuando a presença dele. É no templo que o cristão expressa a tua fé. É lá no templo que a nossa fé ela é renovada, a nossa mente é iluminada e os nossos temores são removidos. É quando nós estamos na casa do Senhor, aprendendo sobre a tua palavra, é que tudo isso cai por terra, todo mal, todo medo cai por terra, toda mente diabólica cai por terra, todo sofisma, toda ilusão, toda mentira, todo engano cai por terra. É ali que nossa mente é iluminada pelo Senhor. Ali nós devemos nos sentir seguros e acolhidos pelo Senhor. É na casa do Senhor. Peça, mas busque. Você deve pedir isso ao Senhor, força para ir, para fazer, mas você precisa ir e buscar essa presença na comunhão com os irmãos, na comunhão no templo de Cristo, buscando essa essência. Quarto, o Senhor ouve a minha voz. Verso 7. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Ouve a voz do Senhor. Sabe por que muitas vezes nós estamos pedindo, Senhor, e não paramos para ouvir. Mas o Senhor ouve a nossa voz. E nós clamamos ao Senhor, Senhor, ouve a nossa voz. Ouve. O Senhor ouve. O Senhor está ouvindo. Mas e você está ouvindo a voz de Deus? Você pode depositar a tua confiança no Senhor, porque é certeza, Ele está ouvindo a tua voz. Ele ouve a tua voz. Tanto é que Davi, em outros salmos, ele vai dizer, clamei ao Senhor e Ele ouviu a minha súplica. O Senhor, além de ouvir, Ele te responde. Sabe, em nossa vida, muitas vezes, ainda que tenhamos fé em Deus, nos sentimos temorosos quanto ao futuro. Mas isso deve nos aproximar mais ainda dele e nos fazer buscar com mais fervor o seu socorro, a sua presença em nossa vida. Cada vez mais nós devemos buscar a face de Deus, buscar o rosto de Deus. Como diz no verso 8, o teu rosto, Senhor, eu buscarei. O Senhor não vai esconder a face de você. Então busque a presença de Deus, busque estar na presença de Deus, manter um diálogo com Deus, tá? No verso 9 ainda diz, o nosso quinto passo, não esconda de mim a tua face. O temor de que nossos pecados afastem Deus de nós é infundado, pois Deus nos ama mais do que os nossos pais. Ele nos diz, ainda que uma mulher se esqueça do filho que cria e não se compadeça do filho do seu ventre, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas da minha mão te tenho gravado. Livro de Isaías 49, 15 ao 16. O Senhor não esqueceu de você. Então Ele não vai esconder de você a face dele. Ele vai estar ali, naquele momento, te esperando. Te aguardando para ouvir a tua voz, ouvir a tua oração, a tua prece com Ele, porque Ele não se esqueceu de você. Clame ao Senhor. Creia que Ele ouviu a tua voz.
Mas o essencial para finalizar tudo isso, a afirmação necessária que nós temos para poder depositar toda a nossa confiança em Deus é lá no verso 14, que nos diz assim: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Espera pelo Senhor e tem bom ânimo. Davi exorta a si mesmo a ter a confiança em Deus, a esperar na sua salvação, sem se desesperar. Porque muitas vezes nós confiamos em Deus, mas nós desesperamos também. Nós estamos aflitos. E a nossa confiança vai se esvaindo, vai se esgotando. Mas nós precisamos ter bom ânimo e esperar no Senhor com confiança. Sabe, na hora da dúvida e perigo, nós devemos seguir confiando na força do nosso Senhor Jesus, na força do nosso Deus. Você está passando por algum momento de perigo em sua vida? Ou inquietação que traz medo, que traz insegurança? Então medite nessa palavra. Leia este Salmo de número 27. Peça a Deus que te proteja. Peça a Deus que te dê segurança e que traga paz ao teu coração. Porque aqui, amados, nós temos situações de grandes afirmações para poder confiar em Deus, tá? Que é: o Senhor é a tua luz. E se o Senhor é a tua luz, de quem você vai ter medo? Se o Senhor é contigo, por que você vai temer? Terceiro, é que você deve habitar na casa do Senhor. Quarto, o Senhor ouve a tua voz. Quinto, o Senhor não esconde de ti a tua face. E sexto, espera no Senhor e tem bom ânimo, porque o Senhor, Ele vai retirar todo este medo. O Senhor vai te responder no meio da tua súplica. Confia no Senhor, que a paz vai estar no teu coração. Amém? Vamos orar? Eu quero orar com você neste momento. Feche os teus olhos e receba essa oração. Senhor, eu peço a Ti neste momento, Pai, que o Senhor Deus venha trazer o ânimo, a esperança e a fé no coração dessa pessoa. Traz paz no coração dessa pessoa. Que ela, Senhor Deus, venha, Senhor, sentir a Tua paz, a Tua quietude, a Tua plenitude no coração dela. Tira toda insegurança, tira toda desconfiança, tira todo medo, Pai. Tira, Senhor, tira toda inquietação dessa alma, toda aflição que ela está sentindo. Traz paz ao coração, Senhor, para que ela possa continuar prosseguindo para o alvo, para que ela confie na Tua palavra, porque Tu és fiel, Tu és a luz, Pai, que ilumina essa vida, Pai. Se o Senhor é com ela, Pai, quem pode resistir à Tua presença? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é com essa pessoa, quem ela vai temer? Tira todo o pavor, tira todo o medo, tira toda a aflição neste momento. Em nome de Jesus, traz ousadia, traz coragem, traz, Senhor, fortaleza, traz força. Traz a força, Pai, que essa pessoa precisa. Traz o ânimo, traz a fé, Pai, que ela possa esperar em Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, traz força e renovo sobre a fé dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu profetizo sobre a tua vida a paz do Senhor Jesus Cristo no teu coração. A paz que você precisa nesse dia, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe teu dia, que Deus abençoe a tua vida. Fiquem todos na paz do Senhor. E tenham todos um excelente e abençoado dia na presença do Pai. Compartilhe essa palavra com outra pessoa que necessita de paz. E curte os nossos vídeos para que esse canal venha crescer cada vez mais e mais vidas venham ser alcançadas e edificadas em nome de Jesus. Amém?